9 anos, como você falou, isso mostra como o Supremo foi cuidadoso com esse assunto. É uma decisão amadurecida ao longo desses 9 anos, com indas e vindas, interrupções de julgamento, pedidos de vista, tudo muito cauteloso, muito cuidadoso, justamente porque o Supremo sabe que esse é um tema muito controverso na sociedade, talvez um dos mais controversos ao lado do aborto e identidade de gênero, talvez, mas dentro dessa pauta de costumes é uma das mais polêmicas. E, além disso, é o Supremo dando um recado ao Congresso, dando um recado ao Legislativo de que, se o Legislativo não decide sobre isso, o Supremo vai decidir. E isso, inclusive, gerando reações, como você já disse na abertura. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Mas o fato é que o Supremo tomou uma decisão histórica e muito inicial ainda. Ela é muito estreita, é muito específica essa decisão. Não é legalização, é descriminalização. Fumar maconha não está liberado, não está legalizado, não pode sair fumando maconha na rua. O que vai acontecer é que não vai ser uma infração criminal, poderá ser punida de outras maneiras, administrativa, multa, alguma coisa do tipo, e haverá um critério mais específico para diferenciar o porte da maconha do tráfico. Então, especificou-se uma quantidade para que seja dado um parâmetro no caso da atuação policial ou judicial, por exemplo. Vale só para maconha, não vale para as outras drogas. Chegou a haver uma discussão no Supremo, o ministro Gilmar Mendes chegou a mencionar, expandir isso para outras drogas. Depois houve uma decisão dele mesmo de entender que estava se falando de maconha. Então, uma decisão específica, uma decisão restrita, mas histórica de toda maneira. Eu estava falando hoje com uma pessoa que comparou, uma comparação imperfeita essa, mas acho que ilustra um pouco, com os avanços com relação ao casamento gay. Né? Então, no começo era parceria civil, depois a união estável, e a coisa foi progredindo até chegar em formatos mais robustos aí de união entre duas pessoas do mesmo sexo. No caso desse julgamento, é um primeiro passo. Eventualmente, mais para frente, pode haver uma ampliação dessa decisão, mas é histórico porque é a primeira vez que você estabelece parâmetros mais concretos sobre isso. Fábio, eu pergunto que não quer calar, você tem algum sinônimo de maconha para me ajudar na minha abertura? Eu tive que fazer uma consultoria aqui com o pessoal, porque eu não sabia era quase nenhum. Para mim parou na cannabis ali, era o máximo que eu sabia. Mas descobri cada nome, vou te contar. Não sou especialista no assunto, meu conhecimento é apenas teórico, não prático, mas tem ganja, por exemplo, marihuana, Marihuana. mas você falou bastante, você falou os mais importantes, eu acho. Pois é. Olha, eu tive uns consultores, vou confessar aqui. Alisson, eu queria agradecer muito também você estar aqui conosco. Você fez um estudo muito importante no INSPER. Eu quero dar até o nome aqui dos outros colegas que te ajudaram. Os autores são Daniel Duque, Alisson Santos e Michael França, que fizeram todo esse estudo no INSPER. E mostra, basicamente, que os negros têm mais chances de serem considerados traficantes. Eu queria te ouvir, você me dizia antes da gente iniciar o programa, que no caso da maconha isso ainda é mais gritante, não é? A gente pegou os registros de boletim de ocorrência da Polícia de São Paulo no período de 10 anos, né, de 2010 a 2020, então a gente tinha todos os registros que se tornaram, né, registro de uma certa maneira criminal, mesmo que tem algum relacionado ao consumo e outros relacionados à questão de tráfico, mas a gente identificou através desse estudo, né, que justamente a chance, então, de um indivíduo negro ser classificado como traficante diante de condições muito similares, quando está sobre a posse, né, sobre o porte de maconha, ela é relativamente muito maior, né, em relação aos indivíduos brancos. E em relação às outras substâncias, essas diferenças ainda existem, mas são muito menores. Então esse é o grande ponto que o estudo identifica, né, que se tratando de maconha, por
por conta dessa questão da subjetividade da lei que a gente tem atualmente em vigor, ela acaba penalizando muito mais a população negra, que já é vulnerável, né, socioeconomicamente, diante desses elementos que são, né, durante a questão do registro criminal, são muito idênticos em relação a brancos. Então, esse é o grande achado que a gente observa através desse estudo, né, que teve um certo cuidado, porque a gente está mexendo com registros da Polícia Civil, né, que se tornaram registros, né, da Polícia Civil durante 10 anos, e nós temos muita informação ali, inclusive todos os procedimentos ali relacionados a essa abordagem, né, que resultou, então, no fichamento desse indivíduo, a gente pôde acompanhar, então, ao longo desse período. Perfeito. Olha, tem muita gente aqui participando com a audiência. Alisson, você tem alguma contribuição de sinônimos para maconha? Não vou te deixar de fora, não. Não sei se você tem, porque são muitas as opções aqui, né? É que a audiência tem, eu vou ler da audiência. Eu, particularmente, as que você citou no início, né, desse encontro, eram as que eu conhecia. Algumas eu não conhecia, talvez seja algum ponto regional, né, algum aspecto regional de outras regiões pode ter esses outros sinônimos, mas eu não conheço nenhum outro, né. Muito bom. Ó, o André Conforte conhece e ele coloca aqui várias opções. Ganja, esse eu já tinha lido, meu consultor já tinha falado esse nome. Aí ele cita Beck, em Portugal ele fala que é charro, então ele está internacional aqui dizendo, ó. A Cici fala verdinha e o André Conforte vai com outros nomes, doisinho, fininho, bagana, ou seja, são muitas as possibilidades. De acordo aqui com o André Conforte, tem bagulho também. Enfim, gente, a gente está falando isso aqui para dizer uma coisa muito séria, porque foi até uma preocupação nossa, viu, Fábio, ao fazer o programa de hoje. Eu comentava com a Mara e com todo mundo que essa questão da maconha tem que ser enfrentada com a seriedade que se precisa ter, claro que com a leveza também, mas com a seriedade de um tema que é de saúde pública, que é sobre o crime organizado, que usa, por exemplo, a comercialização dessa droga para fazer verdadeiras organizações criminosas dentro dos presídios e etc. Então, este é um ponto muito sério, e falar, por exemplo, de um avanço maior do que o que já teve no Supremo Tribunal Federal é importante. Por exemplo, legalização, será que seria o caso? Não é o caso agora desse julgamento, mas será que é uma coisa que o Brasil precisa discutir? Precisa discutir a sério, né? Sem nenhum tipo de panfletarismo, etc. E eu tive a preocupação, externei isso para a Mara, todo mundo quando a gente estava fazendo o programa, que é diferente, por exemplo, falar de legalização de drogas e fazer apologia, por exemplo, ao uso de drogas, que é o que a gente não vai fazer aqui, que nenhuma pessoa de bom senso faz ao uso de qualquer tipo de drogas, né? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, não é, Fábio? Na decisão, ele coloca que é necessário campanhas de conscientização contra as drogas, mostrar como isso é maléfico e as pessoas se tornam dependentes. Então, assim, é uma discussão muito profunda que o Brasil ainda está atrasado nisso, né? Por exemplo, eu estive recentemente no Uruguai e lá já há uma decisão congressual de legalização das drogas, muito mais profundo do que aqui no Brasil. Queria te ouvir um pouco sobre como é que está essa discussão hoje no Brasil, Fábio, se você também teme que qualquer comentário, por exemplo, sobre maconha possa acabar pessoas entendendo qualquer tipo de apologia, quando a gente está falando de um assunto extremamente sério, né? Não, com certeza. Existe na sociedade, as pesquisas mostram isso, uma rejeição muito grande às drogas. A maioria da população não aceita as drogas, acha que a droga é nociva, é perigosa, e realmente são, né? A gente tem que entender que as drogas causam malefícios à sociedade, isso está claro. O que se discute aqui é se a política atual de controle e de lidar de como lidar com as drogas, se ela funcionou. E eu acho que está claro que não funcionou, porque ela não coibiu o tráfico, ela resultou numa legião de pessoas vulneráveis presas, ela, em amplos aspectos, ela fracassou. Então, essa política de repressão apenas pura, digamos assim, ao porte de droga, ao uso da droga para o consumo pessoal, ela acaba gerando uma distorção no sistema prisional, no sistema policial, no sistema judiciário, e é isso que está em discussão. Nós ainda, como eu disse anteriormente, essa decisão é muito ainda pequena, entre aspas, ela é inicial, ela é uma decisão muito tímida se você comparar com outros países. Você citou o Uruguai. O Uruguai tem uma política muito mais liberal de lidar com as drogas.
A droga pode ser comprada em alguns estabelecimentos, pode ser cultivada em casa, a maconha, né? Mais especificamente a maconha. Então, esse passo inicial é específico sobre... É uma pergunta que o judiciário fez e que a sociedade está fazendo esse modelo de combate às drogas funcionou? Ele dá resultados? Ele regenera? Ele evita? Ele coíbe o tráfico? Não, não funcionou. Então vamos trocá-lo. Mas não é, ao mesmo tempo, um liberou geral. O Supremo deixou isso bem claro, inclusive na sua própria decisão, que não se trata de uma liberação total, como eu falei no início. Você não pode sair fumando maconha na rua, que o policial vai te abordar. Ele talvez não mais te prenda ou te coloque como um criminoso, mas ele vai te abordar porque continua sendo algo ilegal. Ele não tá criminalizado, mas ele não é permitido. Ô, Fábio, eu fiz até um dever de casa, escrevi manualmente aqui, ó, um trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal para ficar bem claro do que se trata. Eu achei importante, por isso que eu escrevi. Olha o que diz o despacho final ali, a decisão. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela e medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Ou seja, um alerta importante aqui, não é um liberou geral, como disse o Gilmar Mendes, quem consumir droga vai ter ela apreendida pelas autoridades e serão conduzidos para ver justamente se dá as 40 gramas ou não dá. O que não vai acontecer é que ninguém vai ser preso se tiver apenas isso caracterizando, né? Mas que haverá, por exemplo, a apreensão, sim, não é permitido que seja consumida em local público, tanto é que o próprio ministro Alexandre de Moraes, no julgamento, disse, o próprio tabaco, o cigarro, que é legalizado e também é uma droga com muitíssimos malefícios, ele não pode ser consumido em qualquer lugar, existem os fumódromos, os lugares específicos, então é bom para as pessoas ficarem informadas sobre isso, porque realmente a decisão ela tem um alcance limitado, e nesse alcance ainda, a Alisson fala que é até uma decisão do Congresso Nacional, que tem de fato a prerrogativa sobre isso.